De onde você está me ouvindo hoje? Da sala da sua casa, da varanda olhando o pôr do sol, ou talvez tomando um café quentinho? Antes de começarmos essa história cheia de emoção e coragem, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum capítulo dessa viagem ao passado, onde mulheres fortes mudaram o destino de todos ao seu redor. No árido oeste de 1884, o sol era uma bigorna impiedosa sobre a cidade de Red Creek, um lugar onde a poeira e o preconceito se assentavam em camadas espessas sobre tudo. Para a viúva Esther Hale, de 55 anos, o mundo havia encolhido aos limites de sua pequena fazenda e à vastidão de sua dor. Ela era uma sombra em sua própria vida, uma mulher que conversava mais com os fantasmas do seu marido, Elias, e de sua pequena filha, Sarah, do que com os vivos. O luto era o seu único companheiro, um manto pesado que a isolava do mundo cruel que lhe havia tirado tudo. Naquele dia fatídico, no entanto, o destino tecia um fio inesperado em sua mortalha de solidão. Ao entrar na cidade para buscar mantimentos escassos, um som cortou o ar pesado da tarde. Um grito de dor, seguido pelo estalo de um chicote. Esther parou. Seu coração, que ela pensava ter petrificado, deu um salto doloroso. No centro da rua principal, amarrada a um poste de madeira, estava uma jovem indígena Cheyenne, não muito mais velha do que sua Sarah teria sido. Suas costas já estavam marcadas com vergões vermelhos e sangrentos. E o xerife da cidade, um homem corpulento e brutal chamado Jedediah Brody, erguia o chicote para mais um golpe. A multidão assistia, alguns com sorrisos cruéis, outros com a indiferença covarde que permitia que tais atrocidades acontecessem. A garota, cujo nome era Ayasha, havia sido acusada de roubar um pão. Para Brody e para a maioria dos habitantes de Red Creek, isso era motivo suficiente para uma punição pública e selvagem. O que o xerife Brody não sabia era que sua crueldade estava prestes a despertar uma força que ele jamais poderia imaginar. Ele não sabia que a mulher quieta e enlutada que observava das sombras carregava dentro de si uma coragem forjada na perda mais profunda. Uma coragem que estava prestes a romper as barragens do desespero. Esther Hale, a viúva invisível, estava a um passo de mudar o destino de todos eles. A mão de Esther tremeu, não de medo, mas de uma fúria há muito adormecida. Ela viu o rosto de sua própria filha no da jovem indefesa. Viu a injustiça em sua forma mais pura e feia. Enquanto Brody se preparava para o próximo golpe, deliciando-se com o poder que exercia sobre a vida e a dor, Esther deu um passo à frente. Sua voz, fraca pelo desuso, soou surpreendentemente firme. "Parem", disse ela. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. Ninguém esperava que a reclusa Sra. Hale, a mulher que mal saía de casa, intervisse. O xerife Brody virou-se lentamente, um sorriso de escárnio se formando em seu rosto. Ele via apenas uma velha frágil e desgrenhada, um alvo fácil para seu desprezo. Mas o destino tinha uma surpresa reservada para ele. Naquele momento, ao desafiar o homem mais poderoso e temido da cidade para salvar uma estranha, Esther Hale não estava apenas quebrando seu isolamento. Ela estava acendendo um pavio que levaria a uma explosão de segredos, mentiras e vingança. Logo, Brody pagaria caro por sua crueldade, e a cidade inteira aprenderia uma lição terrível sobre a verdadeira natureza da selvageria e da civilização. A injustiça, uma vez desafiada, não recuou. Pelo contrário, ela se intensificou, enrolando-se como uma serpente venenosa ao redor de Esther. O xerife Brody, humilhado publicamente pela intervenção de uma mulher que ele considerava insignificante, canalizou sua fúria em uma campanha de perseguição implacável. Ele libertou Ayasha, mas não por misericórdia. Ele o fez com um olhar que prometia uma vingança muito pior, não apenas para a jovem, mas para sua inesperada protetora. A partir daquele dia, Esther Hale tornou-se uma pária em Red Creek. As portas que antes se abriam com uma relutante simpatia por sua viuvez, agora se fechavam em sua cara.
O dono do armazém, o Sr. Abernathy, um homem de espinha dorsal fraca e lealdade ao poder, recusou-se a vender-lhe mantimentos. "Não queremos a sua laia aqui, Sra. Hale", ele rosnou com os olhos evitando os dela. "Acolher uma selvagem é uma desgraça." As lágrimas rolaram pelas bochechas enrugadas de Esther enquanto ela voltava para sua fazenda de mãos vazias, com Ayesha seguindo-a silenciosamente. A jovem, cujo corpo doía a cada passo, sentia uma culpa esmagadora. Ela não entendia por que aquela mulher branca e triste a havia defendido, mas sabia que o preço daquela bondade estava se tornando terrivelmente alto. A vida na fazenda, já difícil, tornou-se uma luta pela sobrevivência. O poço começou a secar e ninguém na cidade lhe venderia água. Suas galinhas pararam de botar ovos e ela suspeitava que alguém estava jogando veneno perto do galinheiro durante a noite. As cercas de sua propriedade eram constantemente derrubadas, permitindo que seu gado magro se perdesse nas planícies áridas. Cada manhã trazia uma nova provação, um novo ato de maldade orquestrado à distância pelo xerife Brody e executado com prazer pelos cidadãos que ele incitava. É o que acontece quando se vira contra sua própria gente por causa de um lixo índio, diziam as mulheres na igreja, suas vozes pingando veneno piedoso. Esther tentou buscar ajuda. Ela escreveu uma carta ao marechal do território, descrevendo o abuso de poder de Brody e a perseguição que sofria. A carta nunca recebeu resposta. Provavelmente, Brody a interceptou no posto dos Correios, rindo de sua tentativa patética de justiça. Ela tentou falar com o padre local, um homem que pregava sobre compaixão todos os domingos. Ele a ouviu com uma expressão de falsa preocupação antes de aconselhá-la a se livrar da garota e pedir perdão a Deus e ao xerife. A hipocrisia era tão espessa que sufocava. Se ao menos eles soubessem a verdade, se ao menos pudessem ver a doçura e a inocência nos olhos de Ayesha, a menina que agora cuidava de Esther com uma devoção filial, cantando canções suaves em sua língua nativa para acalmar os pesadelos da viúva. A situação atingiu o auge da crueldade quando um pequeno grupo de homens, liderados pelo capanga do xerife, um brutamontes chamado Silas, apareceu em sua fazenda. Eles não disseram uma palavra. Com uma frieza calculada, eles atearam fogo ao seu celeiro. As chamas subiram ao céu noturno, consumindo o pouco feno que Esther havia guardado para o inverno e as ferramentas gastas de seu falecido marido. Esther e Ayesha assistiram, impotentes, as lágrimas de desespero e raiva se misturando à fuligem no ar. Naquela noite, abraçadas no chão frio da cozinha, a fome roendo seus estômagos e o medo gelando seus ossos, Esther quase desistiu. Can you imagine this woman's pain? Uma vida de trabalho e amor transformada em cinzas por puro ódio. Ela olhou para Ayesha, que tremia ao seu lado, e viu a mesma resiliência que a mantivera viva no poste de castigo. E Esther soube que não podia fraquejar. Foi na manhã seguinte que a ajuda chegou, de uma forma que Red Creek nunca poderia prever. 5 cavaleiros Cheyenne surgiram no horizonte, movendo-se com a graça silenciosa dos predadores. Eles pararam à beira da propriedade de Esther, seus rostos impassíveis, seus olhos escuros avaliando a destruição. O líder, um homem alto e de ombros largos chamado Kemi, desmontou. Ele era o irmão mais velho de Ayesha. Eles a procuravam há semanas. Ayesha correu para eles, e o reencontro foi um raro momento de calor em meio à desolação. Kemi então se virou para Esther. Ele não ofereceu palavras vazias de agradecimento. Em vez disso, ele e seus irmãos começaram a trabalhar. Eles apagaram os últimos resquícios do fogo, avaliaram os danos e, com uma eficiência silenciosa, começaram a limpar os escombros. A chegada deles foi um bálsamo para o coração ferido de Esther, mas para a cidade de Red Creek foi uma declaração de guerra. A presença dos 5 guerreiros Cheyenne na fazenda da viúva era uma afronta intolerável. Brody viu aquilo não como um ato de gratidão, mas como uma invasão. A injustiça estava prestes a escalar para um novo e sangrento patamar. A vida faria Brody pagar por cada lágrima de Esther. Mas antes disso, mais sofrimento estava por vir.
A presença dos irmãos Cheyenne na fazenda de Esther transformou o assédio velado em hostilidade aberta. Para o xerife Brody e os habitantes de Red Creek, a imagem de 5 guerreiros selvagens vivendo na propriedade de uma mulher branca era a confirmação de todas as suas piores suspeitas e preconceitos. Eles não viam homens ajudando a mulher que salvara sua irmã. Viam uma ameaça, uma aliança profana que desafiava a ordem natural das coisas, como eles a entendiam. Mas lentamente, a verdade oculta começou a emergir em pequenas rachaduras na fachada de ódio da cidade. As pistas surgiam em lugares inesperados, ignoradas pela maioria, mas notadas por alguns poucos cujas consciências não estavam completamente adormecidas. O Dr. Albright, o médico idoso da cidade, foi um dos primeiros a sentir uma pontada de dúvida. Ele conhecia Esther e seu falecido marido, Elias, há anos. Ele se lembrava de Elias como um homem justo, que frequentemente expressava desconforto com a maneira como os nativos eram tratados. Um dia, enquanto cuidava de um ferimento na mão de Silas, o capanga do xerife, o Dr. Albright ouviu-o se gabar de como eles estavam dando uma lição na viúva traidora. Silas mencionou o incêndio no celeiro com um sorriso cruel. Mas então ele disse algo que fez o médico parar. Brody sabe como lidar com a laia deles. Fez o mesmo com aquele bando anos atrás, quando o marido dela ainda era vivo. A menção ao incidente que matou Elias e a pequena Sarah, oficialmente descrito como um ataque selvagem e não provocado por um bando Cheyenne, soou estranha. O Dr. Albright lembrava-se do pânico daquele dia, mas também de certas inconsistências que ele havia guardado para si mesmo por medo. Por que os invasores não levaram nada de valor da fazenda dos Hale? Por que o corpo de Elias parecia ter sido atingido por balas de um tipo comumente usado pelos colonos, e não por flechas? Na época, Brody havia descartado essas perguntas como irrelevantes diante da tragédia. Agora, elas ressurgiam com uma força perturbadora. Enquanto isso, na fazenda, Ayasha, sentindo-se segura, começou a compartilhar histórias de seu povo com Esther. Ela descreveu as tradições, a espiritualidade e o profundo respeito que os Cheyenne tinham pela terra e pela vida. Suas palavras pintavam um quadro muito diferente do estereótipo do selvagem sanguinário que Brody promovia. Ela contou a Esther sobre seu pai, um chefe sábio e pacífico que fora morto em um confronto com homens brancos anos antes. Um confronto que soava terrivelmente semelhante ao ataque que vitimou a família de Esther. A ironia era brutal. As duas mulheres de mundos supostamente opostos estavam unidas por uma tragédia que poderia ter sido a mesma. Kemi e seus irmãos, por sua vez, desafiavam os preconceitos com suas ações. Eles não eram os brutos que a cidade imaginava. Eles trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, consertando as cercas com uma habilidade notável, ajudando Esther a plantar um novo jardim e até mesmo consertando o telhado da casa principal. Eles eram quietos, dignos e mostravam a Esther um respeito que ela não recebia dos homens de sua própria comunidade. Houve momentos em que a verdade quase veio à tona. O ferreiro, um homem chamado Gunnar, que secretamente admirava a coragem de Esther, viu Kemi consertar uma roda de carroça com uma técnica que ele nunca tinha visto antes. Ele se aproximou para conversar, a curiosidade superando o medo. Por um breve momento, uma ponte foi construída. Mas então, o capanga do xerife, Silas, apareceu do outro lado da rua, e Gunnar recuou para a segurança de sua forja, o momento de conexão perdido. O drama irônico se intensificava a cada dia. A audiência podia ver a nobreza dos Cheyenne e a bondade de Esther, enquanto a cidade, cega pelo ódio alimentado por Brody, via apenas traição e perigo. A peça-chave do quebra-cabeça, no entanto, foi descoberta pela própria Esther. Em uma noite de insônia, atormentada pelas memórias e pelo medo do futuro, ela decidiu limpar um velho baú de Elias que não abria desde sua morte. Dentro, sob roupas de bebê amareladas e cartas antigas, ela encontrou um diário de couro que ela não sabia que ele mantinha. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria.
As primeiras páginas estavam cheias de amor por ela e pela filha, e de esperança para o futuro deles naquelas terras. Mas as últimas anotações eram sombrias, cheias de medo. Elias escrevera sobre suas suspeitas em relação a Jedediah Brody, que na época era apenas um deputado ambicioso. Ele descobriu que a terra deles, que parecia tão árida, possuía um veio de prata subterrâneo. Brody também sabia disso e estava pressionando Elias a vender a fazenda por uma ninharia. Brody não aceitará um não como resposta, Elias escreveu. Ele tem olhos de lobo. Ele me disse que faria qualquer coisa para ter esta terra. Qualquer coisa. E então, na última anotação, datada do dia de sua morte, as palavras que selariam o destino de Brody. Brody veio hoje com alguns homens. Ele falou sobre encenar um ataque índio para me assustar e me fazer sair. Eu ri na cara dele. Eu disse que nunca abandonaria minha casa. Ele partiu furioso. Rezo para que eu esteja errado, mas temo pela minha família. Se algo me acontecer, saiba que foi Jedediah Brody. Ele é o verdadeiro selvagem. Esther sentiu o ar abandonar seus pulmões. Tudo se encaixou. A dor, a perda, o sofrimento. Não foram obra do acaso ou da selvageria de um povo inocente. Foi um assassinato a sangue frio. Um ato de ganância monstruosa, orquestrado pelo homem que agora se apresentava como o protetor da lei e da ordem. Naquele momento, a dor de Esther se transformou em uma fúria gelada e determinada. Ela segurou o diário contra o peito, a prova da verdade em suas mãos. A hora da revelação estava próxima. Karma nunca esquece, e o de Jedediah Brody estava prestes a cobrá-lo de uma forma espetacular e devastadora. A tensão em Red Creek havia chegado a um ponto de ebulição. A presença contínua dos irmãos Cheyenne na fazenda de Esther era uma ferida aberta no orgulho do xerife Brody. Sua autoridade estava sendo desafiada, e os sussurros na cidade, antes uniformemente hostis a Esther, começavam a se fragmentar. Alguns, como o Dr. Albright e o ferreiro Gunnar, observavam a situação com uma crescente inquietação. Brody sabia que precisava agir de forma decisiva para esmagar a rebelião e reafirmar seu poder. Ele escolheu a praça da cidade, o mesmo lugar onde havia tentado humilhar Ayasha, como palco para seu ato final de tirania. Ele e uma dúzia de homens armados cavalgaram até a fazenda de Esther sob o pretexto de remover os poceiros ilegais. Eles arrastaram Kemi e seus irmãos à força, ignorando os protestos de Esther e os gritos de Ayasha. Levaram os 5 homens para a praça, amarrando-os ao mesmo poste de castigo para o deleite da multidão que rapidamente se formou, sedenta por um espetáculo de violência. Estes selvagens desafiaram a lei de Red Creek, bradou Brody, seu rosto vermelho de raiva e uísque. Eles se instalaram em propriedade privada e ameaçaram a paz desta comunidade. E esta mulher, ele apontou um dedo trêmulo para Esther, que os havia seguido. É uma traidora de sua raça, que os acolheu. Eles serão açoitados e expulsos, e ela será julgada por suas ações. A multidão rugiu em aprovação. Era o clímax de semanas de ódio fabricado. Brody pegou o chicote, o mesmo instrumento de sua crueldade anterior, sentindo o poder absoluto em suas mãos. Mas naquele momento tudo mudou. Você é um assassino, Jedediah Brody. A voz de Esther soou, não alta, mas cortante como vidro quebrado. Ela caminhou firmemente para o centro da praça, seus olhos fixos nos do xerife, sem um pingo de medo. A multidão silenciou, surpresa pela audácia. Brody riu. A velha viúva enlouqueceu de vez. Levem-na daqui. Não antes de todos ouvirem a verdade, disse Esther. E em sua mão estava o diário de couro de seu marido. Você não achou que ele deixou um registro, não é? Você achou que seu segredo morreria com ele e com minha filha. O rosto de Brody começou a perder a cor. Ele reconheceu o diário. Uma lembrança fugaz de Elias escrevendo nele passou por sua mente. Isso não é nada. Mentiras de uma mulher louca. Ele gaguejou, mas sua voz traiu seu pânico. Esther começou a ler.
Ela leu as passagens sobre a descoberta da prata, sobre a ganância de Brody, sobre suas ameaças. E então, ela leu a última anotação, a profecia mortal de seu marido. Se algo me acontecer, saiba que foi Jedediah Brody. Ele é o verdadeiro selvagem. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Os olhos se voltaram do diário para o rosto do xerife, que agora estava pálido como cera. As gotas de suor escorriam por sua testa, apesar do ar frio. Suas mãos, antes tão firmes no cabo do chicote, tremiam incontrolavelmente. A máscara de autoridade justa se desfez, revelando o monstro por baixo. "É mentira!" ele gritou, sua voz esganiçada. "Foram os índios! Todos viram!" Mas sua negação era fraca, desesperada. Naquele momento, o Dr. Albright deu um passo à frente. "Eu examinei os corpos, xerife. Eu sempre achei estranho que as balas fossem do calibre .44, o mesmo que você e seus homens usam." Outra voz se ergueu. Era Gunnar, o ferreiro. "Eu me lembro de você me pedindo para ficar quieto sobre consertar sua arma um dia depois do ataque. A coronha estava rachada." A verdade explodiu na praça da cidade como uma bomba. A revelação foi devastadora. O homem que eles elegeram como protetor era um assassino a sangue frio. O herói da cidade era um ladrão de terras ganancioso. O pilar da comunidade era um mentiroso que incitou o ódio para encobrir seus próprios crimes hediondos. Os papéis se inverteram instantaneamente. Esther Hale, a pária, tornou-se a personificação da verdade e da justiça. Kemi e seus irmãos, os selvagens, eram as vítimas de uma conspiração brutal, cujo pai, como eles agora percebiam, provavelmente foi morto na mesma armadilha de Brody para eliminar testemunhas. E Jedediah Brody, o tirano, estava nu diante de todos, seu poder evaporado, sua reputação destruída para sempre. A multidão, antes sua aliada, agora o olhava com horror e repulsa. A ironia era brutal. No mesmo lugar onde ele exibia seu poder, ele encontrou sua ruína completa e absoluta. O narrador, como um juiz moral, se rejubilou. A justiça, por tanto tempo negada, finalmente chegara. A queda de Jedediah Brody foi tão rápida quanto brutal, e a cidade de Red Creek, que por tanto tempo fora cúmplice de sua tirania pelo silêncio, agora se deliciava em sua desgraça. A justiça poética, por vezes lenta, pode ser terrivelmente completa. No momento em que a verdade do diário de Elias foi confirmada pelas palavras do Dr. Albright e do ferreiro, a multidão se voltou contra seu antigo líder como uma matilha de lobos. O respeito e o medo que ele comandava se transformaram em ódio e desprezo. "Assassino!" gritou uma mulher. "Monstro!" berrou um homem. A mesma turba que momentos antes pedia o sangue dos Cheyenne agora avançava sobre o xerife. Seus próprios homens, percebendo a maré virando, recuaram, abandonando-o à sua sorte. Eles não queriam ser manchados pela mesma tinta da infâmia. Silas, seu capanga mais leal, foi o primeiro a fugir, desaparecendo na multidão como o rato que era. Foi Kemi, recém-libertado de suas amarras pelo Dr. Albright, quem impediu o linchamento. Com uma dignidade que envergonhou a todos, ele se postou entre Brody e a multidão furiosa. "A lei dos homens brancos o trouxe até aqui", disse ele, sua voz ressoando com uma autoridade moral que Brody nunca possuíra. "Deixem que a lei dos homens brancos termine o trabalho." Suas palavras, cheias de uma sabedoria contida, acalmaram a fúria cega. Naquele instante, o marechal do território chegou, sua presença trazendo uma ordem oficial ao caos. Ele fora alertado não por uma carta, mas por uma viagem desesperada do Dr. Albright, que partira na noite anterior, sua consciência finalmente vencendo seu medo. O marechal ouviu o relato de Esther, leu o diário e prendeu Jedediah Brody ali mesmo, na frente de toda a cidade que ele enganara. A cena da prisão foi uma humilhação pública e saborosa. Brody, que antes desfilava com seu distintivo brilhando, foi algemado como um criminoso comum. Ele implorou, chorou, tentou culpar os outros, mas ninguém o ouviu. Seus apelos por misericórdia foram recebidos com um silêncio gelado.
A reputação que ele construiu sobre mentiras e sangue se desfez em pó. A justiça não parou em Brody. Seus bens, incluindo a terra que ele havia tentado roubar e outras propriedades adquiridas por meios corruptos, foram congelados pelas autoridades. Ele perdeu tudo o que valorizava: poder, riqueza e status. Os cúmplices menores também pagaram seu preço. O Sr. Abernathy, dono do armazém, viu seu negócio definhar, pois os cidadãos envergonhados agora compravam seus suprimentos com Esther, que, com a ajuda dos irmãos Cheyenne, reabriu uma pequena venda em sua fazenda. As mulheres que fofocavam e a condenavam agora baixavam os olhos quando ela passava, consumidas pela vergonha. A cidade inteira foi forçada a confrontar sua feiura, seu preconceito e sua cumplicidade. Karma nunca esquece, e em Red Creek, ele distribuiu suas sentenças com uma precisão impecável. Para Esther, a vindicação foi completa. Ela não ganhou apenas sua reputação de volta, ela ganhou muito mais. O Tribunal Territorial, ao revisar o caso, não apenas sentenciou Brody à prisão perpétua por assassinato e fraude, mas também reconheceu a tentativa de roubo da terra. Como o veio de prata descoberto por Elias era de fato real e substancial, a propriedade de Esther tornou-se imensamente valiosa. Ela, a viúva que quase morrera de fome, era agora uma das mulheres mais ricas da região. Mas a maior riqueza que ela ganhou não foi a prata, foi a família que o destino lhe deu. Ela adotou Ayasha legalmente como sua filha, preenchendo o vazio que a perda de Sarah deixara em seu coração. Kemi e seus irmãos, em vez de retornarem para suas terras distantes, decidiram ficar. Eles viram em Esther um espírito parente, uma aliada. Juntos, eles formaram uma nova e inusitada família, uma comunidade baseada no respeito mútuo e na lealdade, administrando a fazenda e a mina que floresceram sob seus cuidados. A antiga pária tornou-se a matriarca reverenciada de um clã próspero e um símbolo de que a coragem e a integridade podiam, de fato, triunfar sobre o mal mais arraigado. A justiça não apenas foi servida, foi um banquete. O tempo, que antes era um inimigo para Esther Hale, arrastando-se em dias de luto e solidão, tornou-se um amigo que curava e construía. 2 anos após a dramática revelação na praça da cidade, Red Creek era um lugar transformado, e a fazenda de Esther era o coração pulsante dessa nova realidade. A grama crescia verde e espessa, onde o celeiro queimado antes era uma cicatriz na terra. Uma nova casa, maior e mais robusta, erguia-se ao lado da antiga, um lar para a família improvável que o destino havia unido. Esther, cujos ombros antes se curvavam sob o peso da dor, agora andava ereta, seus olhos brilhando com um propósito renovado. Ela não era mais a viúva reclusa, mas a sábia matriarca de uma comunidade próspera, respeitada por todos. Ela usou sua nova riqueza não para o luxo, mas para o bem. Ela ajudou a fundar uma escola na cidade onde crianças brancas e indígenas aprendiam lado a lado. Um antídoto direto para o veneno do preconceito que quase destruiu a todos. A antiga vítima agora dedicava sua vida a ajudar os outros, garantindo que ninguém sofresse a injustiça que ela sofreu. Sua casa estava sempre aberta para aqueles que precisavam, oferecendo um prato de comida, um ouvido atento ou um refúgio seguro. Ayasha, agora uma jovem mulher, floresceu sob o amor de Esther, tornando-se uma ponte entre as duas culturas, ensinando as crianças na escola e administrando os negócios da fazenda com uma inteligência afiada. Kemi e seus irmãos eram os guardiões e parceiros de Esther, sua força silenciosa garantindo a paz e a prosperidade da terra que agora era legitimamente deles. Eles encontraram em Esther não apenas uma aliada, mas uma mãe, e ela encontrou neles os filhos que o destino lhe trouxera de volta de uma forma inesperada. Enquanto isso, a queda de Jedediah Brody foi permanente e absoluta. As notícias que chegavam da prisão territorial federal eram sombrias. Ele definhava em uma cela escura, um homem quebrado, assombrado pelos fantasmas de suas vítimas. Seu nome, em Red Creek, tornou-se uma lenda de advertência, uma história contada às crianças sobre os perigos da ganância e do ódio.
sua ruína não foi apenas legal e financeira, mas existencial. Ele, que tanto valorizava o poder e o respeito, morreu na obscuridade, esquecido por todos, exceto como um exemplo do mal. Esta história nos lembra de uma lição poderosa. A verdadeira força não reside na brutalidade ou no poder, mas na coragem de defender o que é certo, mesmo quando se está sozinho. Ela nos ensina que a família não é definida pelo sangue, mas pela lealdade e pelo amor que escolhemos dar e receber. Que a jornada de Esther sirva como um farol. A coragem pode florescer nos corações mais partidos, e a redenção muitas vezes nos encontra quando paramos de procurar por ela e, em vez disso, ousamos proteger os outros. Nunca julgue pelas aparências, pois a viúva mais quieta pode carregar a voz mais poderosa, e o chamado selvagem pode possuir a alma mais nobre. E, acima de tudo, lembre-se, a ganância sempre carrega sua própria punição, e aqueles que semeiam o ódio e a injustiça colherão, inevitavelmente, a destruição. Karma nunca esquece, e a sua justiça, embora possa tardar, é sempre implacável. Que ninguém se engane pensando que seus atos cruéis ficarão para sempre escondidos nas sombras, pois a verdade, como o sol do deserto, sempre encontra uma maneira de romper a escuridão.